Na Era do Espírito. Caríssimos ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM de Florianópolis. Sou Irineu Ludovic, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E da manhã de hoje, no programa Na Era do Espírito, vamos comentar algumas histórias inéditas de Chico Xavier. Na última quinta-feira, dia 30 de junho, a família espírita comemorou 20 anos do seu desencarne, o qual desejamos nesta manhã homenagear nosso querido Chico de saudosa memória, contando algumas histórias que consideramos extraordinárias, uma vez que todos nós já conhecemos sua história de sua vida, como o maior médium psicógrafo do mundo. Vamos apenas nos ater a contar duas histórias narradas por um dos seus biógrafos. Primeiro, Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, ele narra a história de Dona Alice, com o título Vá com Deus. Narra seu biógrafo que, naquela época, os funcionários públicos trabalhavam de segunda a sexta e sábado pela manhã. E Chico, naquela sexta-feira, trabalhara mediunicamente até às 4 horas da madrugada. E chegara em casa por volta das 4h30 e teria que acordar às 6 para chegar no serviço às 7h30. Naquele sábado, com toda certeza, muito cansado, acordara às 7h30 e, sem tomar o seu habitual café, saiu apressado. E percebera que já perdera a charrete que levava os funcionários, que saíra às 7 horas em direção à Secretaria da Agricultura, onde trabalhava. Teria de ir a pé. Esclarece seu biógrafo que Chico não andava, ele voava de tão rápido que andava, pois não gostaria de chegar muito atrasado no serviço. Entretanto, ao passar de frente à casa de Dona Alice, lá estava esperando no portão. Quando viu Chico passar muito rápido, disse: Chico, preciso fazer uma perguntinha. E Chico, andando apressado, sem parar, respondeu-lhe: Dona Alice, estou muito atrasado. Quando retornar ao meio-dia, converso com a senhora. Dona Alice ficou muito triste, pois aguardava o Chico passar desde as 6 horas da manhã. Uns passos adiante, e o seu guia espiritual Emmanuel lhe diz: Chico, volte e atende Dona Alice. Será somente alguns minutos e não irá lhe prejudicar, pois você já está atrasado mesmo. Chico então para e retorna, e Dona Alice lhe diz: sabia que você voltaria, conheço o seu coração. E pede-lhe uma explicação de como tomar a homeopatia que o próprio Chico tinha receitado mediunicamente pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. E o Chico lhe recomendou a medicação correta e retornou seu caminho em direção ao seu trabalho. Chico, sem perceber, continua andando. Emmanuel, mais uma vez, amorosamente lhe diz: Chico, pare um pouco e olhe para trás. E veja o que está saindo dos lábios da Dona Alice em sua direção. E Chico percebe, saindo da boca da Dona Alice, a seguinte frase: Obrigado, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Mas aquela frase vinha em forma de uma massa de fluidos luminosos em direção ao seu coração, como um bálsamo reconfortante de gratidão. Então Emmanuel lhe diz: imagine, Chico, se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo verdadeiros calhaus que naturalmente lhe iriam atingir vibracionalmente. E conclui seu biógrafo Ramiro Gama que Chico, reduzindo seus passos e sem receio de perder o dia, continuou com seu trajeto até o local de serviço, refletindo que a todos os instantes podemos ser servidores de Deus com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor ao próximo. Um outro biógrafo, Luciano Napoleão da Costa e Silva, no livro Nosso Amigo Chico, nesta obra, ele narra a vida e obra do nosso querido Chico Xavier e diversas histórias vividas pelo próprio Chico. Esclarece ainda que, além de todo o trabalho doutrinário e psicógrafo, ainda dedicava a diversos trabalhos humanitários, atendendo diversas famílias, comunidades, levando alimentos, roupas e o alimento espiritual. E dentre elas, narra a história dos moradores da ponte. Chico Xavier tinha o hábito de visitar semanalmente, todos os sábados à noite,
Aquelas famílias que moravam sobre uma velha ponte, que um dia ruiu, deixando aquelas famílias ainda em piores condições. Chico Xavier, sua irmã Luísa e alguns amigos da cidade de Pedro Leopoldo se reuniu a fim de conseguir alimentos para serem doados àquelas famílias. Os colaboradores, todos muito pobres, com salários deficientes, mas com muito boa vontade, coletavam os excedentes que recebiam para distribuírem anonimamente aos sábados à noite aos necessitados da ponte. Houve um dia, entretanto, em que Luísa e seus auxiliares não tinham absolutamente nenhum tipo de alimento para levar àquelas pessoas. Ficaram preocupados porque aquelas pessoas eram muito carentes. Narra seu biógrafo que, diante da preocupação de Chico e seus companheiros, Dr. Bezerra de Menezes mediunicamente orienta ao Chico que coloque algumas vasilhas de água e vamos magnetizá-las. E você distribuirá essas águas às famílias da ponte. E assim fizeram. Quando lá chegaram, haviam mais ou menos 200 pessoas, entre carentes e doentes. Chico subiu uma parte da ponte e, com muito carinho, falou àquelas pessoas: meus irmãos, hoje, infelizmente, não conseguimos trazer nenhum alimento, mas trouxemos algumas vasilhas com água fluidificada pelo Dr. Bezerra de Menezes, e que vos alimentarão espiritualmente. O povo não entendeu o que é água magnetizada, por não ter conhecimento da sua importância. E ficaram de mau humor, porque se acostumaram que sempre lhes eram oferecidos donativos e alimentos. Não aceitaram o fato de Chico estar de mãos vazias, não tendo nada para lhes oferecer. Foram desrespeitosos e Chico começou a chorar. De repente, uma daquelas mulheres se levantou e falou: alto lá, esse homem e essas mulheres sempre vêm aqui nos ajudar. Hoje eles não têm nada para nos oferecer, mas cabe-nos a nós dar a nossa alegria. Vamos cantar. Enquanto ela cantava, ouviram a buzina de um caminhão e alguém gritando: quem é o Chico Xavier? E o Chico Xavier foi e interrogou o motorista de que se tratava. E ele esclarece que ele foi contratado pelo doutor fulano de tal, declinou-lhe o nome, e que era um casal que havia perdido o filho, e Chico confortou-o na sua dor. E numa das reuniões de psicografias, o filho desencarnado veio acompanhado do Dr. Bezerra de Menezes e deu-lhe uma mensagem que confortou seus pais, os quais passaram a ser simpatizantes da doutrina espírita. E disse aquele pai comovido: um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe de alguma forma. E o motorista do caminhão informou que esse doutor mandou entregar esse caminhão repleto de alimentos para o senhor e deu o endereço do centro espírita. Eu peço desculpa porque eu era para chegar ontem aqui em Pedro Leopoldo, mas tive um problema na estrada e me atrasei. Quando passei há pouco na porta do centro, estava fechado. E apareceu-me então um senhor de idade, de barbas brancas, e perguntou-me: o que você deseja, meu filho? Eu respondi-lhe que estava procurando pelo senhor. Então ele me orientou dizendo: siga em frente por essa estrada, até uma ponte caída. Chegando lá, chame pelo Chico Xavier e diga-lhe que fui eu quem lhe mandou. Então perguntei-lhe: mas quem é o senhor? E ele respondeu: sou Bezerra de Menezes. E grande foi a alegria daquele povo quando souberam que iriam receber os alimentos de que tanto necessitavam. Uma das frases de Chico Xavier, dentre tantas, que deixo aos nossos ouvintes como reflexão: deixe algum sinal de alegria onde passes. E com toda certeza, Chico Xavier em toda a sua vida deixou alegria a todos nós, em especial nas mais de 10.000 cartas de espíritos confortando seus familiares e mais de 434 obras psicografadas, dentre elas as obras de Emmanuel, de André Luiz, Irmão X e tantos outros. Caríssimos ouvintes, espero que essas lindas mensagens tenham tocado os vossos corações. E agradeço a atenção de todos e até o próximo programa. Na Era do Espírito.